Olá, meu povo bonito! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Fernanda Orquídea. O vídeo de hoje é sobre sequência operacional. Para que esse troço serve? Onde é que eu uso? Como é que eu preencho? Vamos lá? Antes da gente começar, já clica aí no gostei. Se você não tá me seguindo, me segue, que eu vou estar sempre trazendo vídeos bacanas com esse tema dentro da área da moda, modelagem, costura, tá bom? Clica nesse sininho para você saber quando é que chega vídeo, quando é que não chega, esses paranauê tudo. E vamos lá! Sequência operacional nada mais é do que a ordem de montagem de uma peça, definida por uma pilotista. Essa pilotista vai descrever detalhadamente cada processo, enumerando por ordem, analisando qual tipo de acabamento necessário, de acordo com aquela marca que atende aquele público-alvo específico, tá? Tudo isso ela vai levar em consideração, pensando em rapidez, em qualidade, tá? Porque assim, existem várias formas de se montar uma mesma peça, tá? Existem várias ordens. E aí, essa pilotista vai levar em consideração se esse público-alvo, de repente, é mais rigoroso com acabamentos, né, que quer um acabamento mais sofisticado, visa uma qualidade X, uma qualidade Y. Então, de repente, em vez de ela fazer um acabamento com chuleado no overlock, ela vai pensar numa costura inglesa, né, vai pensar num acabamento diferenciado. Se, de repente, esse público gosta de uma barra mais larga ou não. Tá? Então, tudo isso ela vai pensar junto com a modelista nesses acabamentos, visando uma ordem que facilite o trabalho, agilize o trabalho. Tá? Por exemplo, ela vai lá, fecha uma peça na reta e aí depois tem que passar para overlock. Em vez de ficar passando overlock, reta, passa uma máquina para cá, depois joga para outra máquina, ela vai pensar quantas operações eu posso fazer de uma vez agora aqui na reta para depois eu passar para overlock e não ter que ficar fazendo esse vai e volta o tempo todo perdendo tempo. Então ela vai pensar nisso tudo. Vai pensar em troca de sapatilhas, em se vai ter que trocar a cor da linha, se vai ter que colocar uma linha de pesponto. Vai pensar em todas as possibilidades, tá, de ações geradas nesse processo e vai detalhar isso na sequência operacional. Depois de definir uma sequência operacional, a gente consegue ter noção do fluxo de atividades, tá? Para poder produzir essa peça. Quantas vezes teve que trocar de máquina, se teve que trocar de agulha, se teve que colocar a linha, tudo aquilo que eu mencionei antes. E tudo isso é mais trabalho, né? Então a gente consegue entender o quão trabalhosa essa peça é e isso vai influenciar diretamente no custo final dela. E por que é tão importante assim ter uma sequência operacional? Primeiro que existem várias formas de se montar uma mesma peça, né? Como eu falei com vocês. E aí vocês tendo uma sequência direitinho, com tudo definido, vocês acabam tendo um padrão de peças, né? Então com isso você tem uma qualidade de produto. Segundo, que para você conseguir montar uma peça, você de fato tem que seguir uma determinada ordem. Tá? Se você inverte certas sequências, você simplesmente não consegue montar a peça. Por exemplo, sua costureira que vai montar uma saia com cós. Ela vai lá, fecha as laterais e coloca o zíper. Mas daqui a pouco ela se dá conta que o troço tem cós. Ela me aparece com cós na mão. Que droga é essa? Simplesmente ela fez uma vai ter que... Não pode falar a palavra não. Ela fez uma M, ela vai ter que desmanchar o zíper para poder colocar o cós, para depois colocar o zíper e depois vir a limpeza do cós. Né? Olha o trabalho que ela está tendo, olha o tempo que ela está perdendo. Claro que com uma costureira que tenha... Eu dei um exemplo assim, besta, tá, gente? Mas se você tem uma costureira com mais experiência, de repente não vai errar, ou também não vai errar tanto. Né? Agora, se você tem umas costureiras assim com menos experiência, é mais fácil ter uma sequência operacional, uma colinha para ela seguir e não correr certos riscos de errar e perder tempo. E o terceiro bom motivo para você ter uma sequência operacional definida é o que eu já falei para vocês antes. Como existem várias formas de se montar uma mesma peça, você vai ter aí uma forma definida por uma pessoa, uma costureira que tenha bastante experiência, que é uma pilotista.
você vai ter aí uma forma mais adequada, uma forma mais rápida, uma forma que vai te ajudar a produzir mais e a produzir melhor. Outra coisa também que muitas empresas descrevem é o gasto de linhas. Gastos de linhas e fios. Quantos metros gastou para peça X, da linha da cor Y com a referência tal, tá? Parece uma besteira, mas se a gente for pensar em empresas que fazem muitas e muitas e muitas e muitas peças iguais daquele modelo para distribuir em várias filiais por aí, já pensou comprar de forma aleatória cones de linha? Chuta aí a quantidade de cones de linha. Não dá para chutar, né? Então, eles calculam o gasto de linha daquela peça e multiplicam pelo valor da quantidade e tal para saber... Ai, cheio de mosquito nessa droga. E multiplicam para saber qual é o gasto total para comprar aquela quantidade certa, né? Não comprar nem a mais, nem comprar a menos. Com tudo isso definido, com a sequência operal definida, a gente consegue entender o fluxo de atividades feitos para poder conseguir produzir aquela peça, e aí com isso a gente consegue cronometrar cada etapa e saber o tempo médio que leva à produção dessa peça. Bacana, né? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado, espero que seja útil. Se você gostou do vídeo, curte e aceito sugestões. Gente, aqui tá cheio de mosquito. Aceito sugestões para próximos vídeos. Um beijão, fiquem com Deus.